Oi, gente! Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Belle, artesã, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo pinheirinho, receita lá da Vânia, do canal Arte na Roça. Esse é o Pinheiro Salvador. Ele tem 26 centímetros de altura, é excelente como arranjo de mesa. Eu tenho certeza que se você fizer, você vai vender bastante, ou se você tá fazendo para decorar a sua casa, ele é muito simples de fazer, dá para iniciante fazer também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar nos comentários, ou pode mandar foto para mim também no direct do meu Instagram. Vou deixar minha rede social passando por aqui. Vai lá, me segue, pode mandar no direct, que vai ser um prazer ajudar vocês, tá certo? Para fazer esse pinheiro, eu utilizei agulhas. Usei uma agulha número 8 para fazer a parte verde, uma agulha número 9 para fazer a parte marrom, meu fio tava mais grosso. Uma agulha menor para fazer os arremates, um cortador e uma fita métrica. De fio de malha, eu usei 200 gramas desta cor marrom e 500 gramas da cor verde. Então, com um tubo desse de 1 quilo, esse fio é residual, você faz duas partes da folha, né, da árvore, e com do marrom você faz 4 bases. Então, é uma peça muito rentável, né, rende bastante, eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos pro passo a passo. Nosso pinheirinho, ele começa com um anel mágico, com 6 pontos altos dentro do anel. Então, eu vou colocar a minha linha aqui na minha mão, vou fazer meu anel mágico, cruzando aqui atrás e deixando um do lado do outro aqui na frente. Coloco minha agulha embaixo da primeira linha, puxo a segunda, torço e fecho. Eu sempre solto essa parte daqui. Então, são 6 pontos altos. Então, vou fazer aqui mais 2 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto. E vou fazer mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Já tinha a correntinha aqui, ficou 6, né? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Pronto. Eu vou fechar o meu anel mágico, mas eu não vou deixar muito apertado, não. Senão vai me atrapalhar. Deixa um pouquinho assim, mais abertinho. E você vai, ó, emborcar ele, tá? Tava assim, eu vou emborcar, porque eu vou trabalhar com ele emborcadinho assim, ó. Eu vou fazer aqui agora uma carreira de pontos baixos, tá? Então, vou dar uma laçadinha aqui, né? Soltar. Eu vou no meu primeiro ponto. Primeira laçadinha depois desse ponto. Boto minha agulha de trás pra frente. Né? Puxo aqui, né? A laçada que eu soltei. E boto o mando pra trás. Ok. Nesse vão que se formou, eu boto a minha agulha, encaixo a linha, né, a laçada na agulha, puxo, né, só pra ajustar, pego a linha que vem do novelo e puxo pra cá. Pronto, finalizei. E vou fazer meus pontos baixos. Você pode aproveitar e já ir arrematando essa linha do anel, tá? Eu gosto já de ir arrematando. Vai ser aqui 5 pontos baixos. 6 pontos baixos, né? Foram 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Antes de fazer o último, eu vou dar uma puxadinha aqui e cortar.
6. Agora, nós vamos começar a trabalhar ponto pipoca. Vamos fazer o fechamento aqui, ó. Solta um pouquinho da linha aqui, dessa laçada. No primeiro ponto, eu coloco a agulha de trás pra frente e puxo essa para trás. Eu coloco a agulha aqui, encaixo, né? Puxo e faço uma correntinha. O ponto pipoca, ele vai ser feito da seguinte maneira. Eu vou dar mais 2 correntinhas aqui pra fazer a altura de um ponto alto. E dentro desse mesmo ponto de base, eu vou colocar mais 4 pontos altos. Então, vai ser 5 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3, 4. Tá bem difícil nessa primeira carreira, mas depois melhora. 5, pronto. Coloquei meus 5 pontos altos aqui, eu vou puxar essa laçada nessa primeira aqui, tá? Então, a primeira laçadinha aqui do primeiro ponto que eu fiz, eu vou colocar minha agulha e vou puxar essa daqui, ó. Puxou, você vai deixar ele emborcar, ó. Vai agitando com o dedo, vai emborcar. E fecha com uma laçada. Fiz isso no primeiro ponto, vamos pro segundo ponto. O segundo ponto seria esse daqui, tá? Porque são 6 que a gente fez. Porém, a gente vai pular esse pra não ficar muito perto e fazer no próximo. Vamos fazer aqui dentro 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Solta um pouquinho, vai no primeiro pontinho e puxa essa daqui. Pronto. Puxa bem, que é pra fazer ele emborcar. E fecha. Agora, nós vamos no próximo fazer de novo. 1, 2, 3, 4, 5. No primeiro pontinho, eu puxo, vai ajustando, bem apertadinho. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Vamos fazer mais um, que é o quarto. Um, dois, três, quatro, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Puxa. E agora vamos fazer o último ponto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí no quinto aqui, que é o primeiro, puxa a laçada. Nós fizemos 5 pontos pipocas. Então, relembrando, a gente fez o primeiro aqui, pulou esse primeiro ponto, porque nós fizemos 6 pontos baixos e não 5. Pulamos só esse primeiro e fizemos os outros 4, ficando com 5. Vamos agora fechar a carreira e a gente fecha no primeiro ponto
pipoca aqui, ó, vai ser aqui, ó, tá? Nossa correntinha tá aqui. E aqui a laçadinha que faz em cima dessa correntinha. É aqui que a gente vai fechar. Pera, deixa eu focar. Desfocou, não foi? Então, vamos fechar agora a nossa carreira. Então, aqui tá a nossa primeira correntinha, que simulou nosso primeiro ponto alto. Em cima dela tem essas laçadinhas, eu vou colocar minha agulha aqui em cima, de trás pra frente. Às vezes fica meio difícil de colocar, mas você tem que colocar nas duas, tá? Aqui, pronto, assim. E pega a laçadinha e fecha o ponto. Joga pra trás. Jogou pra trás. Ó. Você vai colocar a agulha na abertura aqui, pra poder fechar. Faz um ponto baixo. Você vai fechar com ponto baixo. Nós vamos trabalhar nos espaços entre os pontos pipoca. Então, aqui eu vou subir mais duas correntinhas, porque nós vamos trabalhar em ponto alto. Em cada espaço nesse, nós vamos trabalhar 4 pontos altos. Então, aqui tá meu primeiro. Vamos fazer mais 3. 1, 2, 3. Tá vendo? Ficou 4 pontos altos entre os 2 pontos pipoca. Sem fazer correntinha, sem nada, eu vou pro próximo espaço. E faço mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. No próximo espaço, mais 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Vamos pro próximo espaço, mais 4. 1, 2, 3, 4. Próximo espaço. 1, 2, 3, 4. Então, recapitulando, em cada espaço de 2 pipocas, nós temos 4 pontos altos. Se eu virar aqui, ó, você já vai conseguir ver o nosso pinheirinho se formando, tá vendo? E nós vamos trabalhar intercalando carreira de ponto pipoca com carreira de ponto alto. Carreira de ponto pipoca, carreira de ponto alto. Vamos fazer o fechamento, né, no primeiro ponto. Depois das correntinhas. São 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. Então, o primeiro ponto depois dela não é esse, é esse aqui. Vou fechar aqui. E vamos começar a nossa carreira de ponto pipoca. Vou colocar aqui embaixo. Ajustar. Trazer pra frente e fechar. Então, vamos começar a fazer nosso ponto pipoca. Vamos subirmos mais 2 correntinhas para fazer nosso ponto alto. Vamos colocar mais 4 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3, 4. Da altura. Aí, na nossa primeira, 1, 2, 3, 4, 5, né? A quinta, que é a primeira, na verdade. E puxa a laçada. Puxou. Vai puxando pra poder juntar bem aqui. E fecha. Fizemos nosso primeiro ponto pipoca.
Nessa carreira, a gente vai fazer um ponto pipoca a cada 2 pontos altos. Então, a gente fez um ponto aqui, vou pular 1, 2, fazer outro aqui. Pula 1, 2, faz aqui, tá? Ponto pipoca, pula um ponto, pula 2 pontos, faz o próximo ponto pipoca no terceiro ponto. 2, 3, a partir daqui vai ficando mais fácil. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Puxa. Ajusta na agulha e fecha. Pula um, 2. Faz o outro aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou? Eu sempre ajusto com os dedos aqui, porque ele tem que ficar pulando pra fora, né, pipoquinha? Opa! 1, 2, esse é o terceiro. 1, 2, 3. Mais um ponto pipoca. Três, quatro, cinco. Um, dois, três. Pro próximo. Cinco. Vamos contar de novo. 1, 2. Esse aqui. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2. 1, 2. Terceiro. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Ficou faltando um buraquinho aqui, que a gente vai deixar pra dar espaço. Nosso pinheirinho já tá tomando forma. Nós vamos fazer agora a nossa carreira de pontos altos. No fim dessa carreira, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos pipoca. Vamos fechar a carreira aqui, ó. Primeiro ponto alto. E é aqui que eu vou fechar a carreira. E aqui por dentro, eu coloco a minha agulha, encaixo e puxo. Vamos trabalhar novamente em cada espaço entre os pontos pipoca, 4 pontos altos. Eu vou dar um pause no vídeo e volto quando eu tiver feito tudo, né? Não tem segredo. 4 pontos altos aqui, sem nenhuma correntinha de separação. Pula pro próximo. 4 aqui, pula pro próximo. 4 aqui, pula pro próximo. 4 aqui, até finalizar. Finalizei a minha carreira aqui, eu fiquei com 7 conjuntos de 4 pontos. Vamos dar continuidade e fazer mais uma carreira de ponto pipoca. Então, aqui, ó, no meu primeiro ponto. Primeira laçadinha após o primeiro ponto. Você pode fazer aqui também, mas eu faço aqui porque fica melhor. Então, vamos lá. Primeira laçadinha depois do primeiro ponto. Puxo pra trás e vamos fazer o fechamento normalmente. Pra subir o nosso primeiro pontinho pipoca. 3 correntinhas. E mais 4 pontos altos.
da altura. No último aqui, eu fecho. Fechei meu ponto pipoca. E como na outra carreira, a cada 2 pontos, eu faço um ponto pipoca aqui no terceiro. Então, vai ser isso igualzinho essa carreira de cá. 2 pontos, um ponto pipoca. Pula 2, um ponto pipoca. Pula 2, um ponto pipoca. Eu vou fazer aqui e volto quando tiver essa carreira finalizada. Finalizei essa carreira, terminei com 9 pontos pipocas. E vou fazer a próxima. Então, vamos fazer nosso fechamento. Procura aqui, acha o primeiro ponto. Pra na cabeça dele, você fechar. Pronto. E vamos subir os nossos pontos altos. A diferença é que nessa carreira aqui, em vez de eu fazer 4 pontos altos, eu vou fazer só 3. Então, em cada espaço entre os pontos pipoca, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, vai ser a mesma coisa. Aqui tem 1, 2, 3. No próximo aqui, 3. No próximo, 3. No próximo, 3. Vou fazer e volto pra mostrar pra vocês como ficou. Finalizei aqui a minha carreira. Fiquei com 9 conjuntos de 3 pontos altos. Agora, a gente tá indo pra última carreira de ponto pipoca, né? Na última carreira desse pinheiro, já tá ficando do tamanho já que eu quero, o tamanho ideal pra um arranjinho de mesa. E nós vamos fazer os pontos pipoca nesse pontinho do meio aqui. São 3, né, pontos. E a gente vai fazer sempre no ponto do meio. Vai dar a mesma conta. Faz 1, pula 2, faz 1, pula 2. Mas observe que esse vai ser, o lugar do ponto pipoca vai ser sempre o pontinho do meio. Sempre o pontinho do meio, tá bom? Então, vamos fazer o fechamento. E antes de eu fechar aqui, como eu quero que meu ponto pipoca fique no do meio, eu vou andar com baixíssimo aqui, ó. Pronto. Andei, vou fazer meu ponto pipoca aqui, que eu sempre quero que ele fique no meio. Então, o único detalhe vai ser esse primeiro aqui. Então, vamos subir 3 correntinhas e colocar mais 4 pontos altos pra fazer o nosso ponto pipoca. Então, eu vou contar. 1, 2, terceiro. Faço aqui. Se ficar difícil de contar, lembre que vai ser sempre o ponto do meio. Fazer os pontos pipoca e volto. Sempre no ponto do meio. Finalizei essa carreira e fiquei com 9 pontos pipocas aqui. E meu pinheiro já está do tamanho que eu quero. Agora, eu vou finalizar essa carreira e fazer um acabamento para fechar aqui. Então, vamos lá. Põe a agulha debaixo do último ponto, né? Do primeiro ponto, na verdade. Puxa aqui. E eu vou fazer aqui um ponto alto. Como que vai funcionar? Eu vou trabalhar um ponto alto, uma diminuição. Um ponto alto, uma diminuição. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto alto, vou fazer a próxima diminuição. Como é que eu faço ela? Eu laço a linha, coloco no primeiro ponto e puxo. Como se eu estivesse fazendo um ponto alto agora, só que eu não vou fechar esse ponto alto. Eu vou novamente colocar minha agulha no próximo ponto e puxar mais uma vez. E aqui eu fiquei com 4 pontos na agulha. Eu vou laçar e tirar 3, fico com 2, laço e tiro os outros 2. Pronto.
O que é que eu fiz aqui? Eu fiz um ponto alto dentro de 2 pontos. Isso é uma diminuição. Então, eu vou fazer um ponto alto. E agora, uma diminuição. Observe bem onde estão os pontos, tá, gente? Ó, porque com o ponto pipoca, ele é apertadinho, aqui tem um ponto, aqui tem outro, aqui tem um, aqui tem outro. Então, vai ser sempre um ponto apertadinho, um ponto maior, um ponto apertadinho, um ponto maior, tá? Vamos fazer a diminuição aqui no ponto apertadinho. Puxa, entra no ponto maior, puxa, laça, tira 3, laça, tira 2. Ok, próximo ponto, um ponto alto. Vamos fazer isso por toda a carreira. Voltei aqui no último ponto, então fui fazendo um ponto alto, uma diminuição, ponto alto, uma diminuição. E eu vou finalizar aqui, ó. Esse aqui é um ponto alto, vou finalizar com a diminuição. Deu certinho. Vou folgar aqui só pra ver como é que ficou. Por conta da espessura do meu fio, ele já ficou só um círculozinho aqui, tá vendo? Pequenininho. Então, eu vou parar por aqui. Se o seu fio, ele for mais maleável, né? E ter ficado uma abertura maior, o que é que você vai fazer? Você vai fazer mais uma volta de diminuições com pontos baixos. E aí, vai ser uma diminuição, 2 pontos baixos. Uma diminuição, 2 pontos baixos. Até ficar desse tamaninho aqui, tá bom? Vamos finalizar. Eu vou cortar o fio aqui pra finalizar. Puxei todo. Vou pegar uma agulha menor. E vou colocar ela de trás pra frente, no primeiro ponto. Vou puxar o fio que eu cortei. Vamos simular essa correntinha. Por trás do fio que tá saindo, eu vou pegar essa alcinha e a alcinha de trás dela. Vendo? Mas é de trás pra frente. Peguei essa e essa alcinha. Saiu no meio do ponto. E eu vou puxar lá pra trás. Puxa, ajeita e pode deixar ele aqui dentro. Pronto, finalizamos o nosso pinheiro. Vou fazer agora uma base pra encaixar ele. Então, pra fazer a base do meu pinheiro, eu vou fazer um círculo mágico. Aqui dentro, eu vou colocar agora pontos baixos. Serão 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fechar aqui o meu círculo mágico, mas não muito, porque eu vou trabalhar em ponto centrado. E se eu fechar demais, vai me atrapalhar. Ainda mais que esse meu fio, ele tá bem grosso, olha pra isso. Bem grosso. Quase uma blusinha. Troquei até a agulha pra uma número 9. Agora que eu fiz os 6 pontos baixos, eu vou fechar. Então, minha agulha de trás pra frente, aqui no primeiro ponto, na alcinha do primeiro ponto. Eu vou puxar a minha argolinha pra trás. E aqui, observe. Eu fiz essa alcinha aqui, dessa que eu tô puxando. Vou colocar minha agulha aqui embaixo, tá? E vou virar a minha peça um pouquinho pra eu enxergar que pra ser centrado, ela tem que passar por aqui por baixo, ó. Desse Vzinho. Todo ponto tem um Vzinho atrás. É sempre um Vzinho. Eu vou ter que colocar a minha agulha, enfiar aqui de uma forma que saia no meio do Vzinho.
Tá vendo? Pronto, aí agora eu posso enganchar a minha laçada e puxar aqui o fio do rolo pra ajustar. Pronto. Ajustei, eu vou, com cuidado, colocar o fio no rolo de novo e puxar pra frente. Pronto. Ajeita aqui com os dedos. E pode fechar. Fiz o meu primeiro ponto centrado. Eu vou fazer, nessa carreira, aumentos em todos os pontos. Então, vai ser 2 pontos em cada metade, em cada meio de Vzinho aqui. Tem o Vzinho da frente e o Vzinho atrás, né? Quando você coloca a agulha no Vzinho da frente, ela vai sair no Vzinho de trás. 2 pontos em cada um. Eu vou colocar esse meu fio que tá do rolo aqui na frente, só pra facilitar. E já ir arrematando, né? Porque fica mais fácil. Só tô enganchando aqui. Aí vai ficar mais fácil pra arrematar. Então tá, no mesmo local que eu saí aqui, eu coloco de novo. Vou sair no mesmo lugar, tá vendo? Meio do V. E puxo. E fecho. Fiz o meu primeiro aumento. Vamos pro segundo. Ó, o segundo Vzinho aqui. Coloco no meio. Saio no meio do Vzinho. Puxo. No mesmo lugar. 2. Vamos pro próximo V, né? É bem no meio do ponto. Colocou, ó, saiu aqui. Sempre olha atrás, porque pode ser que a agulha não saia aqui, você tem que ajustar. Se você já tiver experiência, você vai sentir quando a agulha não sair no meio do ponto, mas se você não tem experiência, é melhor sempre você ficar olhando. Esse daqui, ó, eu vou cortar, porque eu já andei bastante casa com ele. Bastante ponto, quer dizer. Vamos continuar. Já fiz 3 aqui, vou fazer mais 3, porque foram 6. Sempre no meio do V, que é o meio do ponto. Eu cheguei aqui no último ponto, eu vou colocar bem certinho no meio do ponto, ó. No meio do ponto. Só que quando você virar aqui, não vai ter o V certinho. Mas você vai ver que tem de um lado, e o que era pra ter do outro tá meio de lado aqui, ó. Tá aqui atrás, tá vendo? Porque aqui foi do fechamento, é assim mesmo, só esse ponto que é assim. Tá certinho aqui. Puxa. Faz. Ajeita a peça, né? O crochê ele é maleável, então, dependendo do fio, ele vai querer emborcar assim, é só você ir ajeitando. Folga aqui pra ajeitar a sua peça. Terminei. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Vou fazer o fechamento invisível. Aqui tá o primeiro ponto e aqui a laçadinha de cima do primeiro ponto. É nela que eu vou pegar de trás pra frente. Vou puxar aqui a laçada que eu dei e levar ela pra trás. Pronto. Vou botar o dedo aqui só pra não perder. E ajeito. O primeiro ponto feito foi esse. E a gente tá trabalhando no ponto centrado. Então, não vou pegar aqui como a gente fez na árvore. Eu vou pegar no meio. Vou colocar aqui no meio do V, pra sair no meio do V de lá de trás. Aperta aqui, coloca a laçada dentro da agulha e puxa o fio do rolo pra ajustar. E puxa pra frente. Aqui eu fiz o meu primeiro ponto. Fiz o fechamento invisível e fiz o primeiro ponto. Essa carreira vai ser
um ponto sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento. Todas essas carreiras vai ser assim. Então, eu fiz aqui um ponto sozinho. Toda essa carreira vai ser assim. Então, eu fiz aqui um ponto sozinho, agora eu vou fazer um aumento. Sempre no meio do V, ó. Se tiver meio difícil de enxergar, ó, dá uma puxadinha, porque o meio tá aqui, ó. O meio tá aqui, ó. Eu coloco, ó. Não saiu no meio do V, tá vendo? Não saiu. Eu vou dar ajustadinho, ajustando, ó. Vai ajustando pra sair, porque é no meio que eu preciso. Puxa, fecha o ponto. De novo, coloca, agora saiu no meio. Fez o aumento. Próximo, sem aumento, ó. Próximo, aumento. Eu vou fazer assim até o final da carreira e volto pra mostrar pra vocês. Finalizei a carreira, né? Só falta fazer esse último pontinho aqui. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Eu comecei com um ponto sozinho, pra depois fazer um aumento. Então, um sozinho, um aumento. Significa que ao faltar aqui esse ponto, tem que faltar o oposto do que foi esse aqui. Se eu comecei com um sozinho, vai ter que terminar com um aumento. Se no seu não ficou assim, então você volta, conta direitinho se você fez certinho a regra, porque alguma coisa tá errada, tá? Se você começou com um sozinho, nessa carreira, você vai terminar com um aumento. Então, vou fazer aqui o meu aumento, ó. No meio do ponto. Mais uma vez, esse ponto aqui é o ponto do fechamento da carreira passada, então não vai ter os dois vezinhos, só ele não vai ter, mas eu consigo ver que tá no meio do ponto, de toda forma, tá vendo? E faço meu aumento. Agora, nós vamos fazer o fechamento pra ir pra nossa próxima carreira e a última carreira da base do pinheirinho. Coloco pra trás, eu seguro aqui pra não perder, né? A gente ajusta aqui pra ficar a laçadinha parecida com a anterior. Que assim, quando eu terminar, eu não vou saber onde foi o fechamento. Então, vamos lá, coloco a agulha no meio do ponto. Ponho a laçada na agulha e ajusto com o fio do rolo. Puxo e fecho. Essa carreira vai ser da seguinte forma. Se a anterior foi um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, agora vai ser dois sozinhos, um aumento, dois sozinhos, um aumento. Esses dois sozinhos vão ficar no ponto que foi de aumento e o aumento no ponto que foi sozinho. Então, como aqui eu fechei já no ponto que foi sozinho, aqui eu já faço um aumento. Então, vou começar com um aumento. E aqui agora, nesse aumento da carreira de baixo, eu faço dois pontos sozinhos. Por que a gente faz essa regra dessa forma? Porque se você colocar aumento em cima de aumento, a sua peça não vai ficar circular. Ela vai começar a criar pontas. Vai ficar aquele hexágono, sabe? E a gente quer uma peça redonda, certinha, né? Redondinha. Então, vamos lá, fazendo um aumento e dois pontos sozinhos. Vou fazer isso por toda a volta. E quando eu chegar aqui no final, como eu comecei com um aumento, eu vou ter que terminar com os dois pontos sozinhos, tá certo? Carreira finalizada. Como eu falei com vocês, eu comecei com um aumento, finalizei com dois pontos baixos. E eu tenho aqui um total de 24 pontos. A minha base ficou com 13 centímetros, perdão. E agora a gente vai subir ela. Então, vou fazer o fechamento, colocando a minha agulha aqui de trás pra frente no primeiro ponto e puxando a laçada. Aqui,
como é que eu vou fazer? Vou virar pra mim e você vai perceber que em cada ponto que a gente fez, aqui em cima forma duas argolinhas. Nós vamos trabalhar no meio dessa argolinha, pegando só essa segunda e uma que tem aqui atrás, que é a terceira. Então, se você pegar a sua peça e olhar assim, você vai ter uma argolinha, duas argolinhas, vira 3 argolinhas. Tá certo? Então, eu vou pegar a segunda e a terceira argolinha. Aqui vai ser mais difícil, você vai ter que abrir, tá? Ui. Por conta do fechamento. Mas dá também, pronto. Abri e coloquei aqui no meio. Vou pegar aqui, ó, a argolinha. Coloco a laçada na agulha e puxo o fio do rolo. Faço agora um ponto. Vou fazer isso em todos os pontos da carreira, um ponto para cada argolinha dessa. Então, coloca aqui no meio, pega a primeira argolinha, vira, pega essa outra argolinha aqui. Puxa, faz um ponto. No próximo, de novo. Pega uma. Se ficar mais difícil, às vezes fica, viu? Você ajuda com o dedo. Pega a segunda, dá altura e puxa. E vai ajeitando a sua peça com as mãos. De novo, no meio. Aqui. Vamos fazer isso até o final. Prontinho, cheguei aqui no último. Como sempre, eu dou a folga e vou ajeitando. Ajeite com os dedos, tá? Pra ele começar a subir. Vai ficar esse detalhe aqui, ó. Por isso que a gente fez dessa forma. Fica um detalhezinho lindo. E agora, nós vamos trabalhar o ponto centrado novamente no meio do Vzinho. Vamos fazer nosso fechamento invisível. Meio do ponto, meio do Vzinho. Enganchou a argolinha, puxou. Fez o primeiro ponto. Nessa carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Já fiz um ponto baixo e agora eu vou fazer uma diminuição. Como é que eu faço? Coloco a minha agulha aqui no meio do ponto. Com cuidado pra sair no meio do V. Puxa. Sem fechar, eu coloco no meio do próximo ponto. Puxa. Fiquei com 3 laçadinhas. Fecho. Pronto. Fechei aqui. Agora um ponto baixo normal. Baixo centrado normal. Agora outra diminuição. Puxa de um ponto, puxa do próximo ponto, fecha. Vou fazer assim até o final e volto pra mostrar pra vocês. Finalizando a carreira. Comecei com um ponto baixo e uma diminuição, vou terminar com a diminuição. Fiz um ponto baixo aqui e agora a diminuição. Vai dar certinho. Agora, eu vou dar a laçada pra fazer a próxima carreira, que vai ser igual a essa. Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Então, vamos lá. Coloquei pra trás. No meio do ponto. Puxou. Começamos com ponto alto, ou ponto baixo. Pronto, um ponto baixo. Vamos fazer uma diminuição. Aqui já é uma diminuição. Então, o meio desse ponto
tá aqui, ó. Porque vai ser o meio desse com o meio desse. Deu pra enxergar? Ó. Quando você colocar aqui, se você colocar direto, você vai ver que aqui atrás não saiu no meio. Tá vendo? Aí você coloca aqui, dá uma leve viradinha assim pra esquerda e vai sair no meio certinho. Importante é sair no meio desse Vzinho aqui, ó. Saindo aqui, você sabe que tá certo. Então, vamos lá, ó. No meio, sai certinho. Puxa. No meio do próximo. Puxa. Diminuição. No meio. Um ponto baixo. Mais uma diminuição. Sempre olhando se tá no meio. Ó, aqui não deu no meio, tá vendo? Não deu no meio, tá errado. Volta. Vai mais pro lado aqui. Pode agitar com os dedos. Agora deu no meio. Agora deu no meio certinho. Puxa. Fechou. Faz isso durante toda essa volta. Ele vai ficando assim, meio estranho mesmo, mas é porque ele tá emborcando. A gente tá emborcando ele. Carreira finalizada. E aqui a minha no final, ó. Ela não fechou com diminuição, ela fechou com um ponto também. Então, vai ficar a primeira e a última com um ponto baixo. Por que aconteceu isso? Porque a gente não seguiu uma regra, a gente repetiu a mesma coisa dessa carreira anterior, tá de cima. Então, é normal que isso aconteça. Agora, nós vamos fazer 6 carreiras de ponto sobre ponto. Então, vou fechar aqui, fazer fechamento. Nós não vamos mais fazer diminuições. Vamos fazer agora ponto centrado em todos os pontos. Porque agora eu não quero mais emborcar. Agora eu quero só subir a parede da minha base. Então, tomando cuidado sempre pra tá pegando mesmo no ponto centrado, pra tá saindo no V de trás. E vamos fazer ponto sobre ponto. Finalizei essa carreira. E vou fazer mais 5 iguaizinhas. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontinhos. A minha deu 10 pontos e eu vou subir mais 5 carreiras dessa de ponto sobre ponto. Assim que eu subir as 5, eu volto aqui. Tô chegando aqui no final, vou fazer a última com vocês. Essa é a última carreira de ponto sobre ponto. Olha como tá ficando, ó. Nossa base da árvore. E agora eu vou cortar o fio. Vou pegar uma agulha menor pra poder finalizar. E vou buscar esse fio aqui de trás pra frente. Ou de frente pra trás, quer dizer. E vou simular aqui essa correntinha. Levando pra trás aqui. Aqui vai ficar bem mais difícil, porque tá pequeno o espaço, mas dá pra você ir escondendo aqui por trás esse fio que você cortou, tá? Tem que esconder pra finalizar. Esconde aí por 2, 3 pontinhos, tá bom. Corta.
Pra finalizar aqui a base, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, entre a segunda e a terceira carreira, bem aqui, que é pra travar a árvorezinha quando a gente encaixar. Pegar uma agulha menor, essa aqui é uma 7. Vou colocar aqui, ó, entre a segunda e a terceira carreira, e vou puxar o fio pra frente aqui. Vou no próximo ponto, puxo e finalizo. Próximo ponto, puxo e finalizo. Fazer isso em toda a carreira. Agora que eu corto, puxo, vou de baixo pra cima aqui, esse primeiro baixíssimo, puxo pra cá, e por dentro aqui, eu puxo esse que sobrou. Pronto. Posso deixar solto aqui dentro, não tem problema. E tá finalizadinho. Agora, o que a gente vai fazer? Dá uma apertadazinha assim. E vamos encaixar a nossa árvore. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, pra vocês enxergarem. Vamos pegar a nossa árvore, abrir aqui e encaixar. E ficou pronto o nosso pinheirinho. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se tiver qualquer dúvida, me manda nos comentários que eu posso ajudar vocês. Me manda também no direct do Instagram. Vou deixar passando aqui o meu Instagram. Me segue lá. Pode me mandar dúvida no direct que eu ajudo vocês, tá? Decorem da forma com que vocês acharem melhor. Tem essa estrela, eu acho que eu vou colocar ela, ó. E ficou muito fofo, não foi? Tchau, tchau. E até a próxima aula.